Olá, eu sou a Sara Vieira e estou aqui para te fazer um convite. Se você é apresentadora, apresentador ou quer se tornar, vem para a TV Sissemug. Além de ter um programa na nossa grade, você se beneficiará do nosso estúdio de gravação, da nossa equipe de editores e também do nosso alcance no YouTube e Facebook. Para maiores informações, você pode nos procurar através do WhatsApp. Eu espero ver você em breve e até mais. A educação financeira nunca foi tão essencial como nos últimos tempos, diante de inflação e juros altíssimos. E você tem duas opções diante desse cenário: ou você se educa financeiramente, ou vai viver uma vida pagando boleto e devendo no cheque especial. Nós queremos te ajudar a ter uma vida financeira saudável. Conheça Quero Money. Beleza, que bom a gente estar aqui, né, Loura? Vou pedir para você se apresentar para as pessoas. Quem já me segue já viu coisa sua comigo, né? Mas, como sempre, a gente tem seguidor novo, coisa nova, e também, às vezes, o público do podcast pode ser um público diferente, às vezes as pessoas ainda não te conhecem. Então, vou pedir para você se apresentar. Quem está ouvindo o podcast não pode ver, mas eu já elogiei esse fundo magnífico aí seu, totalmente diferente do meu, porque eu estou no fundo aqui da TV, e o fundo aqui do meio técnico da Elora é um fundo lindo, todo meio floresta e tal. Então, vamos lá. Então, eu sou a Elora, tenho 32 anos, sou formada em medicina, atualmente trabalhando como terapeuta, ainda nesse processo de transição de carreira. Atualmente eu moro aqui no Canadá, mas conheço a Sara do Brasil, na verdade, lá de São José, né? Éramos da mesma igreja, participávamos da mesma célula, e a gente tem algo muito em comum, além, é claro, né? Do nosso amor por Deus, né? A gente tem também em comum a questão da psicologia, de gostar do desenvolvimento humano, de gostar das pessoas, de observar as pessoas e de cuidar das pessoas também. E é isso que acho que uniu bastante a gente já fez um vídeo, né, que tá no YouTube também. E vira e mexe, a gente troca informações e troca um pouquinho de experiência aí. Sim. Já deixa o seu @ Elora, para as pessoas já te seguirem. Depois, no final, a gente passa de novo. Em todas as redes sociais, basicamente é Elora Lopes. Você consegue me achar, TikTok, Instagram, YouTube. É que o YouTube não tem muita coisa lá, né? Mas nas outras redes todas é Elora Lopes. Muito bom. Elora, acho que eu nunca... Não sei se eu já perguntei o significado do seu nome. Eu acho que já, mas a gente fala disso. O que é? Na verdade, assim, ó, o significado em si é Rainha das Fadas. Ele vem de um nome, acho que é asteca, alguma coisa assim, que era, né, de uma lenda de uma rainha que ela veio ao mundo para salvar o reino das fadas.
Que legal. E na verdade esse nome, o meu pai viu em um filme que foi lançado em meados dos anos 90, Uhum. que se chama Willow. Ele passou muito na sessão da tarde. É um Eu acho que eu já anãozinho, ouvi falar. é um anãozinho que recupera o neném no rio. Aí essa neném, Hum. ela é a rainha das fadas. Ah, tá. E aí E ela é tem loura. isso, ela é Lora Danã, né, no nome do filme. Ah, É Lora Danã. E hoje em dia já tem uma série, foi lançada o ano passado, eu acho, dela adulta, assim, é bem Que interessante. legal. Interessante mesmo. Porque o seu nome, ele é diferente, mas ele não é um diferente que assusta, que a pessoa fica, que, né? É um nome Elora, né? Não é Uhum, um nome diferentaço, mas não é comum. uhum. Eu acho muito Aí, e bonito. muito interessante também que aqui no Canadá existe uma pequena cidade que se chama Elora, Não Elora Village. acredito. Aham. Mas Que legal. mas é longe de onde eu tô, mas Tá. é perto de Toronto, Aham. mas se chama Elora Village. É muito legal mesmo. E você tá onde, assim? Qual que é a cidade? Eu tô próxima a Vancouver. Tá. É no outro extremo, assim, né, do lado oeste. Entendi. Então, pra gente que é aqui do Brasil, é, é, mesmo que a gente não tenha ido para o Canadá, essas cidades são mais. Vancouver é cidade ou Conhecidas. estado? É cidade. Tá. São mais conhecidas, né? Daí a gente lembra Uhum, uhum. melhorzinho. Muito bom. O Canadá, ele tem estados, assim, as cidades, igual Tem, é. tem. Entendi. Aqui Porque. onde eu tô é British Columbia. Tá. Uhum. A gente chama Muito de bom. BC. Bom, vamos lá. O tema de hoje, então, estava comentando com você, né, Loura, antes da gente começar. Uhum. Na verdade, assim, acho que eu tô um pouco cansada. Cheguei, também tenho 32 anos. Estava falando com a Elora que a maioria da galera que me ouve, que me segue assim, no Instagram, que troca ideia e tal, tem mais de 30 ou tá quase nos 30, 40 anos. E assim, cara, a gente, né, assim, somos mulheres modernas, né? Tipo, uma geração já que estudou e tal. Dificilmente uma mulher da nossa idade ainda vive sob, tipo assim, como é que eu vou explicar? Mas, assim, uma submissão no sentido, assim, de uma imposição masculina sobre ela, né? Geralmente as mulheres da nossa idade, geralmente, né? As mulheres da nossa idade, elas já quiseram seguir os próprios caminhos e tal. Mesmo aquelas que não quiseram fazer uma faculdade, ou que não quiseram trabalhar fora, mas já pensa sozinho, já tem as próprias opiniões, né? E aí, justamente por isso que eu acho que tá todo mundo meio cansado da imposição, né? Posição social e tal. E aí, conversando com algumas amigas esses dias, eu falei, cara, a gente precisa. Eu sei que a gente já fala disso, mas a gente precisa falar mais ainda dos aspectos emocionais dessas imposições sobre nós, né? Desde coisas do tipo, quando a gente vai casar, até, sei lá, né? E até assim, se eu quero alguma coisa dessas todas que dizem que é muito bom pra gente, que a gente tem que fazer, né? A Elora está em transição de carreira, por exemplo, que eu acho que é algo que as pessoas devem questionar, né? Mas você é médica, por que você quis ser terapeuta? Para que ir para essa área? Por quê? Porque a medicina, eu amo a medicina, né? A Elora sabe Uhum. disso. Mas, assim, as pessoas, elas querem, de certa forma, não sei se você sente isso também, Elora, cuidar muito de um... Só que não é um cuidado, assim, de proteção. É um cuidado de você tá louca que você vai fazer isso da sua vida? Vem cá que eu sei o que é melhor para você, sabe? Você Uhum. percebe isso também? Percebo. Mas assim, em relação a isso, poucas pessoas eu acho que chegam a falar diretamente isso pra mim. É que você também não dá muita abertura, né? Eu sou assim, as pessoas até eu acho que eu aprendi muito também com a cultura alemã, né, que eu já tive uma experiência na Alemanha, de ser um pouco mais assim, eu não acho que é grossa, eu acho que é ser direta, entendeu? Ser objetiva. Tipo assim, deixar esses limites claros, ó, tipo assim, ó, você passou o limite, eu não te perguntei nada, entendeu? Uhum, Mas eu sei que muitas pessoas pensam, eu sei, porque eu ouço através de outras pessoas que elas uhum, pensam, entendeu? Mas não uhum, chegam muitas vezes a falar diretamente para mim. uhum. Mas existe sim. Mas eu queria até colocar talvez um ponto até.
Ao contrário, mas que também tem a ver. Porque o que Hum, acontece? Eu penso assim, quando eu era mais nova, eu queria casar mais cedo, ter vários filhos e tudo mais. Porém, eu fui criada com uma mãe muito independente, hum, solteira, né? Por a maior parte da minha vida, minha mãe foi solteira, uhum, mulher forte, guerreira, empresária, muito, muito forte, né? Assim, uhum, com uma energia também assim, de conquista de masculinidade muito alta. sei, Então, aham, meu exemplo foi esse. Só que ao mesmo tempo eu queria o que a sociedade manda, hum, que era o entendi. casamento mais cedo, casar, ter 5 filhos e não sei o quê. Só que acho que até pelo meu conhecimento, pelas minhas experiências de vida, eu não consegui fazer isso, entendeu? Eu foquei na Uhum, carreira, foquei em várias coisas, escolhi pessoas erradas, né? Para ter um relacionamento que não sim, chegou a virar um casamento. uhum, E daí hoje em dia, que eu já tô assim com 32 anos, eu aham, casei faz um ano e pouco. sim. Eu penso isso também, sabe? Eu queria ter esse filho, mas agora já nem dá tempo de ter tantos filhos. Não sei que vai pelo caminho, nem se você for pelo caminho da adoção, dá tempo de ter muitos mais, né? Não dá, até emocionalmente falando, não sei se eu tenho mais É, emocional para aham, isso. sim. Fisicamente falando, não sei se eu tenho mais forças Uhum, físicas para tudo isso. Eu quero ter filhos, mas assim, ter os 5 filhos que eu queria, já sim, provavelmente não vai dar tempo, né? aham, Mas a sociedade ainda continua cobrando, né? Porque é sempre assim, você tá namorando, quando que você vai casar? é, Você casou, quando você vai ter filho? Você teve o primeiro filho, isso. quando que você vai ter o segundo? Isso. Como Nossa, é mas para você agora, isso, Sara? cara, ó, então, isso que você falou foi um ponto extremamente interessante, porque na minha família, apesar de todo mundo, assim, é uma família que eu acho que quase os nossos primos, se não todos, têm curso superior, quiseram estudar e tudo, as meninas também. Não é uma família machista. Mas, na verdade, assim, toda família é um pouco machista, né? Estruturalmente machista. Mas a minha família, eu não sei se é porque todo mundo teve meio que, entre aspas, um sucesso em profissional, se não tem ninguém que não, que não tenha tido. É uma coisa comum, eu acho que é por isso. As pessoas, elas cobram muito o casamento, é ao contrário da sua. A gente foi criada para casar, para trabalhar, para se formar e tal, mas a gente foi muito criado para casar. Mesmo que seja tarde, mesmo que tarde, minha família, de um jeito, ela cobra bastante. Ao mesmo tempo que elas falam, não, que eles falam que é importante a gente estudar e tudo mais, eu percebo que sempre toda reunião de família vai para o assunto casamento. A gente fala muito de casamento, muito de casamento. Acho que por ser uma família Uhum. todo mundo cristão, e daí tem essa questão de casar, porque não pode fazer sexo antes do casamento e tudo mais, né? Parece que a preocupação, na verdade, é muito essa, assim. E aí, como é isso para mim, né? Respondendo a sua pergunta. Eu agora, com 32 anos, eu consigo pensar por mim, mas eu acho que até pouco tempo atrás, até uns 2 anos atrás, eu tinha muita dificuldade de saber se era eu que estava querendo aquilo ou se era minha família, para agradar minha família. Eu tinha muita dificuldade, e a terapia ajuda muita gente nisso, em entender que eu podia dizer não, que eu podia confrontá-los e que eu seria amada da mesma forma. Então, toda vez que minha família fala alguma coisa agora de casamento, e olha só que comigo aconteceu aquele fenômeno que acontece com algumas pessoas e sempre, aliás, acontece sempre com uma pessoa da família, que é a última a casar, das primas. Eu sou a única que ainda não tem um relacionamento firme de casamento e tudo mais. A minha irmã mais velha também não casou, porém ela mora junto há 12 anos, então é um casamento. Uhum. Para minha família, mesmo assim, não pode morar junto, mas eles já entenderam que, poxa, né, 12 anos é muito tempo. E o resto, todo mundo casou e tudo mais. Então fica assim uma cobrança. Mas eu, dentro de mim, Elora, eu percebo que quando eu quero seguir a minha vontade, o casamento não é o meu fator de sucesso principal, entendeu? Como é Uhum. para muitas meninas. É, nesse sentido, eu acho que eu sou um pouco fora da curva de pensamento assim da minha família. Não só eu acho que muitas
não que eu acho que as minhas primas também só pensavam em casamento, não é que eu acho isso, mas é que eu acho que eu sou uma das pessoas que talvez não se case, entendeu? Porque eu quero, porém, não é uma coisa que eu vou casar só porque eu tenho que ter sido casada, né, sabe? Tipo, Uhum, nossa, mas e aí, quando você chegar lá nos 60 anos, você não casou? Mas aí eu posso casar com 60, entendeu? Tipo, eu não tenho essa... Eu em mim não faço pressão. Eu uhum. gosto de ter alguém, eu gosto de namorar, de ter um namorado, gosto de ter companhia. Porém, eu gosto bastante de não ser casada. Mas, acho que por causa dos meus planos e projetos que eu ainda não posso falar, mas você sabe, Hum. eu acho que é por isso também. Eu acho que quando eu realizar esse próximo plano, que já está tudo encaminhado, inclusive, eu acho que daí eu vou pensar num casamento. Mas também já é algo esquisito, porque eu vou estar, quando eu terminar esse plano, eu vou estar com quase 40. E geralmente as pessoas elas querem casar mais cedo, né? Sei, gente. Pode ser que no meio do caminho eu me case. Mas, tipo, não é minha preocupação principal na Então, mas vida, você entendeu? falou um ponto muito importante dessa questão da diferenciação do pensamento da família ou de pessoas importantes na sua vida e o seu próprio pensamento. Eu acho que isso é essencial para a nossa saúde mental em vários aspectos, não só esse do Sim. casamento que a gente está falando. É isso que você lida com seus pacientes também, né? Terapia sistêmica familiar também é. Sim, a gente fala muito disso, porque muitas vezes a gente só não quer falar não para a família, ou faz exatamente o que eles planejam para a gente, pensando que isso é honra. Hum, Mas isso, na verdade, não é honra, é uma lealdade, e que, na verdade, pode ser uma lealdade doentia. olha, isso é muito forte. Porque muitas vezes a gente. É lógico que eles querem o melhor, eles fazem na intenção de ser o melhor, mas baseado na vida deles, baseados até ali. Então, Uhum, por mais que a gente traga muitas coisas da nossa família, né? A gente vive um novo tempo, novas relações com escola, com trabalho, com tecnologia hoje em dia, que os nossos pais não viveram. uhum, Então, sim. às vezes, eles querem realizar o sonho deles através de nós, mas não tem como. É, e isso é muito real, a gente vê muito isso em pessoas, em relação à profissão, em relação até às frustrações, né? Eles querem colocar os sonhos deles em nós, mas também eles colocam muitas das frustrações deles em nós. Tem uma pessoa que eu conheço que a mãe dela tem um casamento que não é muito legal, assim, que é um casamento com muitos problemas, muito problemático. E a mãe dela fala sempre uma frase, e ela vai saber que eu tô falando dela, porque eu falo isso pra ela. A mãe dela sempre fala uma frase assim, a nossa família não nasceu para ser feliz no amor. E eu fico pensando, a minha amiga ouvindo isso, cara, ela tem que quebrar uma crença gigantesca. Eu falo, tia, não fala assim. Não é porque o seu casamento E é não é nem ruim. só quebrar crença, é pensar assim: como que eu vou ser feliz se ninguém da minha família é feliz no amor? Como que eu posso desonrar a minha família nesse tanto? Isso, real. Poxa, isso é mesmo. Entendeu? E na Uhum, verdade não é isso, não tem nada a ver. uhum. Nossa, isso é muito forte. Até às vezes, assim, quando a pessoa já casou, e aí fala assim, começa a sabotar o casamento, né? Ter brigas no casamento, porque eu falo, casamento. Se os meus pais não foram felizes, eu também não posso ser feliz, né? E isso vai tão além, Sara, como que eu posso, ou então, como que eu posso ter prazer na vida com um parceiro se ninguém é feliz no amor? Como que eu É. posso ter prazer financeiro, conquistar as coisas se ninguém é feliz no Poxa, sistema? é muito forte isso. Agora já, nossa, isso vai muito além mesmo. Já me veio muitas situações em que eu gosto de me vulnerabilizar, acho que eu já falei sobre isso com você, para as pessoas entenderem que a gente também passa por problemas, né, Loura? Que às vezes as pessoas olham assim a nossa vida e pensam, ai, poxa vida, eu queria ter a vida dela, eu queria ser como ela, mas nós também Uhum, temos problemas, estamos todos resolvendo os nossos problemas, né? uhum. Fazendo terapia também. Por muito tempo eu percebi que eu tinha dificuldade em ser feliz no meu lado, de ter um momento de lazer mesmo, assim, sabe? Uhum. Eu me sentia culpada de viajar, de fazer alguma coisinha que eu gostasse. Para mim, eu só podia me dar bem se eu fosse sair, se a minha mãe também tivesse
feliz e fazendo alguma coisa, me sentia muito culpada. Só que é um processo inconsciente, eu não percebia isso, né? Uhum. Até que o ano passado eu comprei uma viagem e depois dessa compra eu passei uma semana com dor de cabeça. Mas minha cabeça doía, sabe que não dava, quando enxaqueca que eu não conseguia levantar da cama e com muita ânsia, enfim. Aí que eu falei, poxa, cara, a gente tem autoconhecimento, né? Não porque eu sou psicóloga, mas porque eu faço terapia, isso é importante, né? A gente acha que, não, que pode ter psicólogas nos ouvindo, que às vezes, ou terapeutas em geral, que não Uhum. estejam se tratando, que é importante. E aí eu falei, cara, eu tô me sentindo culpada, eu somatizei, né? Enfim, até eu entender que eu podia fazer, que eu merecia, sabe? Poxa, eu trabalho, tô pagando as coisas com meu dinheiro, tá tudo certo, sabe? Enfim, eu não achava que eu era merecedora, por quê? Porque minha mãe não vai, minha mãe não quer, minha mãe nem anda de avião, minha mãe nem liga para essas coisas, mas eu me culpo, sabe? Olha só Uhum. como é, né? Uhum. E aí essa quebra de crença, na verdade eu não sei como que chama essa interrupção do sistema, né? Porque eu não sei como fala na linguagem técnica da terapia sistêmica, mas realmente eu tive que me refazer, sabe? Esse é um Uhum. traço só, tinha vários traços. Eu tenho uma tendência muito grande a ser dependente emocionalmente da minha mãe. Eu Uhum. corto, eu não sou, mas eu tenho traços. Uhum. Ah, mas também tá, né, pela sua fala nesse momento, talvez uma inversão de papel, você querendo cuidar da sua mãe como uma mãe da Uhum. mãe, sabe? Assim, uma conexão muito forte, pelos problemas que vocês já viveram, enfim. É. A gente, terapeuta, da área da saúde no geral, a gente tende muito a fazer isso. Uhum. Assumir o cuidado de muitas pessoas na nossa família. E o problema é inverter esses papéis, né? Porque a gente não é mãe da É. nossa irmã, a gente não é mãe da nossa mãe, Uhum. a gente não é mãe do nosso pai, A gente não é mãe do marido, não é do mãe do marido. namorado. Acontece muito, né? Uhum. Muito mesmo. Em relação à imposição social, nós estamos falando enquanto mulheres, né, que, como dizem por aí, é o nosso lugar de fala, mas os homens também têm muita pressão social. É lógico que, assim, mulheres, eu acredito que mulheres têm muito mais, a gente sofre muito mais, mas eu creio muito que os homens, dentro dessa imposição que a sociedade, justamente porque a sociedade é machista, até os homens enfrentam consequências desse machismo, né? Por exemplo, o homem tem que ter, faz 18 anos, ele tem que saber dirigir, ele tem que ter um carro, né? Porque parece que ele é menos homem se ele não tiver. Eu já estava conversando com um amigo meu sobre isso. A sensibilidade que o homem pode ter, né? Porque o equilíbrio lá do feminino, ela torna os homens muito mais próximos daquilo que nós mulheres queremos nos relacionar, né? Para entrar em equilíbrio real, né? Uhum. E aí, nessa cultura machista que a gente vive, eu percebo muito isso. Não sei se você também percebe, né? Apesar de eu conviver com bons homens, assim, e tudo mais, todo mundo tem um tracinho ali machista, ou, assim, uma consequência de ter crescido no ambiente machista, ou viver nesse mundo machista, que às vezes eu percebo que também prejudica eles mesmos, nessa imposição social severa demais aí para todo mundo, né? Uhum. Eu tenho visto, eu acho que extremos. E eu acho que o extremos que é o perigo das coisas, né? É, Uhum, sim. assim, tipo assim, aqueles que assumem. Não tô falando de homossexual, nada disso, mas assim, os Uhum, heterossexuais que assumem uma energia feminina muito alta, uhum. de tipo, não fazer nada, não querer crescer, ficar na dele e, tipo, só importar com coisas não importantes para uma família, para um futuro, para um negócio, Entendi. entendeu? Aham, sim. E também os heterotops, mas também não estou falando de diferença de homossexual e hétero, mas aqueles assim que só querem, que focam no macho alfa e é só aquilo e acabou, entendeu? Entendi. E todo mundo sofre com as consequências desses dois extremos, né?
o homem, só para eu entender, falando em termos mais populares, o homem que está com o feminino muito ativado, ele acaba ficando o homem que a gente acaba chamando de banana. Não que o feminino seja, né? O feminino na mulher, ele é bom. A mulher nasceu para isso. Mas no homem, ele fica meio um bananão, né? E o macho alfa... Um bananão e ainda que parece estar competindo com a mulher. Ah, sim. Porque imagina, assim, duas mulheres, elas, lógico, se dão muito bem, mas, assim, existe, sabe, que, deixa eu ver se eu tô mais bonita que ela, sabe, assim, essas coisinhas, assim. E numa relação isso é péssimo. Precisa ter um equilíbrio. Nossa, né? Então, acaba sendo como um competidor, vamos dizer assim. Nossa, que loucura. Aí, às vezes, você namora alguém, né, no caso, num relacionamento hétero, e aí o cara tá competindo com você. Pode acontecer, né? Mas eu vou te falar mais, até no relacionamento homossexual também, porque para ter um equilíbrio no relacionamento homossexual, precisa ter esse equilíbrio de alguém ter uma energia masculina mais alta e alguém ter energia feminina mais alta. Sendo dois Se homens, os duas dois estão mulheres, com a qualquer energia tipo. feminina, entendi. E o macho alfa, o hétero, que é o hétero top, ele raramente vai buscar ajuda, né? Por exemplo, ele tem mais dificuldade em entender assim, eu preciso buscar ajuda, eu preciso melhorar. Normalmente ele é o grande machão, né? Daí é o machismo extremo, assim. Sim, Né? é o boy lixo também, né? Que só faz a mulher sofrer. Que não valorize, que não entra não compartilha dos sonhos, né, da mulher, não dá o suporte necessário. Porque a gente, o relacionamento é uma troca, não tem jeito, né? Tem como. Pode até ser que em um momento da vida você precisa abrir mão de algumas coisas, ou atrasar um pouquinho, né, um objetivo para o outro poder fazer, e vice-versa. Mas agora, aquele que só visa ele, só tenha os sonhos deles, os objetivos deles, não sei o quê, quem quiser vem atrás, tipo assim. Sim, entendi. E assim, eu tenho visto muito, principalmente para as mulheres, que não conseguem ter essa noção de que, poxa, tá tudo bem se eu ficar solteira. Aí parece que os homens, eles criaram muito mais ferramentas, não sei se é essa palavra, mas assim, eles estão muito mais impulsionados à desvalorização da mulher, porque parece que as coisas estão tão fáceis para eles que eles acham que eles não precisam mais conquistar. Eu não sei o que aconteceu. Aliás, eu sei sim, na verdade, porque as coisas começaram a ficar tão difíceis. Eu acho que tem tanta gente, tanto homem extremo aí, ou com a energia feminina ou com a energia masculina, que as mulheres começaram a ter muita dificuldade. Tanto que muitas não percebem, mas estão comprando amor, né? Ninguém compra amor, né? Elas estão comprando um pseudo-amor aí, que são os casos daquelas pessoas que, poxa, ele não me ama, ele não tá me amando, mas peraí, aí começa a pagar, não tem problema nenhum se você fizer. O problema é o porquê daquilo que você tá fazendo, mas assim, pagar coisa demais pro cara, querer resolver a vida dele, virou assistente social, sabe? Pega o cara lá na lama, no lixo, quer montar, o cara eu vou resolver. E esse problema de eu vou mudar a vida dele é o que atrapalha muitas mulheres. Parece que elas sentem um desafio, sabe? Ou ele é muito bananão e ela quer vira mãe do cara, né? Quer consertar ele, ou ele é o macho alfa, e o hétero top, o bam, e elas ficam naquele sacrifício de alguém que está indisponível para o amor. Eu tenho visto muito isso. Justamente por quê? Porque é melhor sofrer do que ficar sozinha. Porque eu não quero escutar todo mundo falando que eu tô solteira. Porque quando você tá namorando, as pessoas olham como se você fosse alguém namorável. Entendeu? E até a atenção das outras pessoas vem mais forte sobre você. Estava assistindo Bridgerton, aquela série da Netflix, e lá tem uma frase muito... Lá é muito engraçado, mostra muito esse movimento da sociedade mesmo, de que as mulheres foram feitas para casar, para procriar, né, e o homem... E aí, na série, tem uma frase que a menina fala, não lembro qual personagem, mas ela fala assim... Ai, me perdi no que eu estava falando. Peraí, deixa eu voltar. Da fala da série em relação a isso. É isso mesmo. Aí ela fala assim, né? Não vou lembrar exatamente quais palavras que ela utilizou, mas... eu queria lembrar certinho a frase, acho que eu vou pesquisar aqui para a gente achar, porque daí eu falo bem certinho como eles falaram.
Mas, assim, essa série retrata muito isso. Quem tiver a oportunidade de assistir, até o final do episódio eu coloco a frase certinho pra gente entender exatamente como... Porque essas séries, elas são muito críticas, né? Uhum. Mas retrata muito, exatamente como a sociedade lá atrás veio trazendo consequências que a gente vive até hoje, né? Uhum. E somos nós que precisamos mudar, né? Somos nós que precisamos mudar como nós... Não, acho que não é nosso papel sair educando todo mundo, porque é cansativo, mas acho que, assim, a forma como a gente se coloca socialmente também importa para que as pessoas... Que são os limites que a gente falou, né? Que as pessoas também nos olhem de uma maneira diferente. Tá tudo bem se eu estiver solteira? Lembrei como... mais ou menos... enfim, ela fala assim... a personagem finge... A Daphne finge que tá namorando lá o conde, o duque, e aí eles perguntam, ele fala, mas tá, a gente vai fazer isso, qual que você vai ganhar com isso? Aí ela fala, se as pessoas virem que eu estou sendo cortejada, vou atrair mais olhares para mim, porque aí os homens vão falar, olha, ela é cortejável. Então é isso, né? A sociedade olha como se quem estivesse namorando ou casada estivesse à frente de quem está solteiro, e muitas vezes, né, não necessariamente é assim. Mas eu tenho um comentário para fazer sobre isso. Se você for olhar a fundo, né, uma pessoa que começou a namorar ou que se permitiu ser cortejada, ela é uma pessoa que está mais aberta a um relacionamento. Concordo, verdade. Né? Ela está disponível mesmo, eu estou aqui disponível. Então, é uma forma de demonstrar que realmente, né, não é nem questão de ela pode ser uma pessoa cortejável, mas ela é uma pessoa acessível, eu consigo acessar, entendeu? A pessoa. Porque esse ponto é extremamente importante, porque muitas meninas reclamam que ele conhece alguém legal e tal, mas o cara vai chegar, você coloca 1 milhão de barreiras, é super fechada. 30 armaduras, assim, um monte de porta e muro na frente. Real. Nossa, muito verdade. E a gente nem tá falando de saber escolher, né? Porque é importante você saber o que você quer. Mas a gente tá falando de realmente, assim, sabotar todas as pessoas que se aproximam, né? Então, daí disso também, sabe, a gente falou bastante dos homens, né, dos extremos, mas a gente também viu uma transformação de sociedade que também aumentou muito a nossa energia masculina. Então, a gente precisa ser sábia e saber manejar isso também. Né? Nossa, eu tenho dificuldade, a minha energia masculina é muito ativa. Eu acho que a sua também. Eu também, mas assim, hoje em dia, ainda mais num casamento, eu vejo o quanto manejar isso é importante, entendeu? Sim. Porque a maioria dos conflitos é na hora que a energia tá forte ali, e daí também dá cabeçada, entendeu? Então, como mulheres sábias, biblicamente falando até que somos, né, a gente precisa saber isso, a mulher saber dificular, né, então ela precisa saber estar submissa, estar na mesma missão, não ser inferiorizada ou estar abaixo de alguém, mas estar sob a mesma missão, estar sobre o mesmo lar, né, fazer aquilo uma união. Então a gente tem aprendido a ser forte, como eu disse, a minha mãe é forte, né? Ela tem uma energia masculina muito alta também. Então ela precisou também aprender a lidar com isso depois de muitos anos, depois dos 50, acho que minha mãe casou com 51, 52. Porque foi o momento que ela conseguiu aprender a lidar com isso. Não é fácil mesmo. Então, e aí a gente precisa também manejar isso para estar disponível. Né? Sim, com certeza. É isso mesmo, porque a disponibilidade, ela tem... não basta você dizer que está disponível, né? Você tem que demonstrar disponibilidade, você tem que não se fechar. Que é diferente de você dizer todo o tempo que você quer casar, que você quer namorar, que você quer... Mas essas atitudes, né? Como elas estão. Tem uma frase de uma música do Teatro Mágico. Sei, que ele fala assim, os opostos se distraem, os dispostos se atraem. Sim, é isso. E é muito isso. É exatamente isso. Sim, muito bom. Caminhando já para o final, porque nem dá para perceber, mas a gente já está papeando aqui por 40 minutos. Sempre assim, né? Outra vez que a gente gravou também, a gente nem percebeu, né?
vamos só fechar com a questão de ter filhos mesmo, assim, né? Será que toda mulher tem gente que fala assim, toda mulher tem vontade de ter filho. Será que toda mulher tem vontade de ter filho? A gente pode generalizar um negócio desse? O que você pensa sobre isso? Assim, qual que é a sua opinião, até tanto como terapeuta, mas também sua opinião pessoal, né? Eu acho que não tem como ter opiniões diferentes, né? Nesse sentido. Assim, como eu penso assim, que a pessoa que realmente decidiu, falou que não quer e fechou isso, não quer ter filho, eu acho que é importante olhar o porquê disso, para que isso serve, porque muitas vezes a pessoa já é mãe de alguém ali no sistema, daí não quer mais ter filho, Entendi. entendeu? É assim, já está ocupada com essa função e não quer mais, ou já, né, sabe aquela provedora de todo mundo, cuidadora de todo mundo, dificilmente ela vai querer realmente ser mãe, porque ela já é mãe de Já é mãe, muita já tá gente, cansada, né? entendeu? Então, assim, às vezes olhar, independente se vai ter ou não, se já passou da idade, né? Porque a mulher tem prazo de validade, não tem como negarmos isso. Então, se realmente decidiu não ter, olha para sua história e vê o porquê que você não quer ter filho. Né? Realmente, até para sua saúde mental, porque mesmo que você não realmente não vá ter o filho, você precisa tornar mais saudáveis esses relacionamentos. Sim, Né? Então, mas por isso. Porque eu acho que é instinto, como espécie, sabe, como animal, a gente perpetuar a nossa espécie. Eu acho Sim. assim, olhando para a natureza, né? Nós somos seres que conseguem misturar razão e emoção e conseguem refletir, pensar e ter consciência. Mas se a gente for olhar, nós somos seres da natureza. E como natureza, qualquer espécie, um dos objetivos é perpetuar a espécie. Sim. Se em algum momento a gente não tem essa vontade, ou tem às vezes até um recuo em relação a isso, a gente precisa olhar mais a fundo. Interessante. Eu vou falar de mim, assim, pessoalmente, e depois eu quero ouvir de você, tá? Já que você comentou comigo que queria ter muitos filhos, mas agora casou, casou com 31, né? Talvez se tivesse casado mais cedo teria mais, enfim, mas eu vou falar rapidinho. Eu vou fazer 33 mês que vem. Junho. E não é que eu não queira ter filhos, é que eu sou assim. Minha prioridade, como eu disse, não dá para falar ainda, mas a Elora sabe qual é outra nesse momento. Se lá com os meus 38 eu engravidar, eu vou ficar feliz, entendeu? Só que eu tenho uma condição de saúde, eu tenho endometriose, para quem não sabe, eu tenho uma condição que não me permite, talvez, eu não consiga engravidar com tanta facilidade. Aí, se eu estiver casada, com condições tanto emocionais quanto financeiras, de ir para uma adoção, eu vou. Se eu casar com alguém que também tenha desejo de ser pai, e eu acho que adotar é uma condição que sempre passou assim pela minha cabeça, sabe? Mas também, se nesse tempo eu não tiver um relacionamento que eu olhe e fale, com essa pessoa eu quero formar minha família, lá depois que eu voltar do meu projeto aí que eu vou fazer, aí eu talvez não tenha, entendeu? Se eu for ficar sozinha, eu não vou ter filhos. Mas também não é algo que eu não quero, entendeu? É algo meio que para mim assim, se acontecer, eu acho que eu vou achar legal. Até porque eu penso muito, 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 muito que eu quero fazer uma pessoa boa para o mundo, assim, sabe? Tipo, eu quero criar alguém, educar uma pessoa e perpetuar a minha espécie, né? Perpetuar, passar alguém, deixar alguma coisa para a minha geração, não necessariamente precisa ser um filho biológico. Sim. Mais importante que tudo é eu criar bem uma pessoa para que ela multiplique por aí aquilo que o meu legado, né? Aquilo É que eu quero passar. legado, exatamente. Então eu penso muito sobre isso. E você, doutora Elora? Então, em relação à minha vida, eu quero ter filhos, na verdade eu só não estou tentando ainda porque o meu marido que não quer por enquanto. Sim. E também se você tiver filho aí no Canadá, longe apesar que você tem sua Mas irmã aí, eu né? vou ter filho aqui, isso já está decidido. Já tá decidido, tá certo, tá certo. E por enquanto a gente está curtindo bastante meu sobrinho, né, que tem 5 anos, então a gente está. Daí, às vezes, bate a vontade no meu marido de ter filhos, entendeu? Só que Sim.
Ele é mais novo que eu. Ele tem 30 anos. Ah, tá. E assim, só que homem também tem filho que até com 70, né? Empecilho não é com eles, né? É Assim, não é verdade. Uhum. Mas daí, então, assim, a gente tem combinado para daqui a alguns anos a gente começar a tentar, porque também a gente sabe que não é assim tão fácil, né? Mas eu quero ter filho, eu gostaria de pelo menos 2, porque eu acho que um é sacanagem. É verdade, eu também acho. Acho que É ter tão irmão é gostoso bom. ter irmão, né? Tão É gostoso. verdade. Eu acho que um é sacanagem, 2 às vezes também não é tão bom, talvez 3. Mas eu acho que pelo menos 2 eu quero ter ainda, assim, querendo ou não, ainda tem uns 8 anos aí pela frente, né? Dentro de uma possibilidade até uns 40 Sim. Uhum. para poder ter. Mas assim, eu quero sim, eu acho que é muito lindo assim, eu ver meu sobrinho, eu vejo a genética da minha irmã ali, o Ai, jeitinho da minha irmã legal. ali. E é muito, acho que rico e é algo que é impagável, assim, sabe? É Uhum. você deixar, você trazer a vida ao mundo, assim, Sim, é né? muito lindo E, mesmo. e criar mesmo, né? Porque é criação, não tem Sim, jeito. Porque você que sim. vai educar, você que vai passar as seus ensinamentos. É muito legal como hoje eu e minha irmã, às vezes a gente conversa e a gente reconhece no Isaac, que é meu sobrinho, coisas da nossa infância, sabe? Ah, legal. Então, tipo, é muito legal, é muito. Agrega muito, assim, para a maturidade também, eu acho. Eu acho Sim, que vira uma chave, eu vejo na minha irmã, assim, vira uma chave de maturidade que nada na vida acho que vira, é. Uhum. né? É, Então, porque você tem alguém ali que depende de você, né? Você não vive mais só por você, isso também é bem legal. E o sonho da minha vida é ser tia. Sabe quando dizem assim, você vai ficar pra titia? Falar, ai, tomara, eu amo ser tia. Fiquei, né? Como se ficar pra titia fosse tão ruim uhum, assim. uhum, Mas eu acho que assim, independente, né, para a gente deixar uma mensagem aqui para as pessoas, independente das escolhas, independente do que aconteça, o que mais importa é isso, é refletir sobre se aquilo que você está decidindo é o que você está pensando, né, ou se é uma imposição de alguém, né, Loura? Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, analisar isso mesmo, né? Nem que seja colocar no papel mesmo, uhum, botar setinha para cá, setinha para lá, quero ter uhum, filho, quero casar, eu já fiz isso. Quero fazer não sei o quê, quero viajar, quero estudar uma coisa nova, quero mudar de área. Eu também vou mudar de área, de repente, aí daqui a um tempo. Continuar psicóloga, porque psicóloga eu sempre vou ser, Loura nunca vai deixar de ser médica, né? A gente vai, na verdade, somando, uhum, né, uhum, coisas para nossa vida em relação à carreira. Mas, assim, ver o que você está querendo, né, Loura? Acho que uhum, uhum. esse é o mais importante, né? O que eu quero para mim? Porque no final sou eu e eu, né? É, Então, enfim, né? Quais são as escolhas que você tem feito? honrar a nossa família, as nossas histórias, é sempre ir mais longe, conseguir alcançar aquilo que ninguém ainda alcançou, que é o nosso próprio caminho, né? Eu tenho um filme da Disney, né? Você falou do Bridgerton, eu lembrei do outro filminho, que eu adoro os filmes da Disney, gente, todos os filmes têm um fundo terapêutico, entendeu? Mas é o Red, Crescer é uma Fera. Sei, aham. Então, ele fala sobre essa questão de honra, de poder escolher os nossos próprios caminhos, que honrar pai e mãe é escolher o nosso caminho e ir mais longe. Não Uhum. é simplesmente fazer passinho por passinho do que os nossos pais querem. Sim, Eles falam isso fazendo melhor, mas não necessariamente é o que a gente precisa. é. Então, A intenção deles é boa, né, a muitas gente vezes, como né. adulto, a gente está falando para pessoas Uhum. adultas aqui, com 30 anos para cima, já está na hora da gente tomar as nossas próprias escolhas, né? E até porque, a gente quando a gente decide com base não é com base, porque referência é importante, mas assim, Sim. quando a gente decide pelo que o outro está falando e a gente não coloca aquilo que a gente quer, a gente está, assim, tirando a nossa responsabilidade, né, a gente está, assim, usando o outro como responsável pelas nossas escolhas. E aí chega lá na frente, eu não quero ser aquela pessoa que vai chegar lá na frente e vai falar assim, eu não fiz tal coisa porque a minha mãe quis que eu fizesse outra coisa. A minha mãe tem essa fala, mas eu entendo que na época dela era mais difícil, minha avó. Imagina, minha mãe nasceu em 53, né? Eu tenho uma mãe idosa, como não é o caso de muitas de nós, às vezes as mães tiveram filho cedo. No meu caso, quando eu nasci, minha mãe já tinha 40 anos. Então, minha mãe fala que a minha avó, uma senhora que nasceu em 1927, pensa. Minha mãe queria ser cantora,
minha avó, não, porque isso é coisa... Enfim, achava que era coisa de mulher que não presta e tudo mais. E é engraçado essa frase, né? Mulher que não presta, né? Cômico trágico, né? Uhum. Minha mãe queria ser nadadora, minha avó não deixava. Então, minha mãe hoje fala, eu queria fazer muita coisa, sua avó não me permitiu e tal. Eu não quero ser essa pessoa no futuro. Já que, graças a Deus, eu vim em uma geração que eu posso escolher, que eu posso decidir, ainda mais na era da informação como a gente vive hoje, né? Então, a gente está falando de escolhas. Se você também quiser ser a pessoa que casou cedo, você pode ser, né? Que vai casar logo. Mas, enfim, que tudo seja decidido com base naquilo que você quer para você, né? A sociedade, ela pode ser uma influência, não tem nada de ruim com isso, mas ela não precisa e nem deve ser uma imposição. Isso, certo. Isso né? mesmo. Porque tudo nos influencia, né? Tudo, não tudo. tem como. Não tem como. A gente tem o poder de escolher quanto isso influencia e em que isso influencia. E aí que vai ser o diferencial, né? Exatamente. Muito bom. Espero que o pessoal tenha gostado do nosso bate-papo. Obrigada, viu, Loura? Sempre gostoso a gente conversar. Queria muito te visitar no Canadá. Quem sabe em algum momento eu vou. Venha, venha, venha. Em algum momento eu irei. E que Deus abençoe, viu? Obrigada mesmo por ceder seu tempo pra gente. É feriado aí, né? De alguma coisa que eu não sei o quê. Calma, vou lembrar. Algum feriado estadual, não lembro agora. Entendi. Victorious Day, lembrei. Victorious Day. Tá. Tô na mesma aqui, mas que Deu legal. na mesma. Um abraço para vocês todos aí, tá? Pro seu marido. Muito obrigada. Também. Que Deus abençoe vocês aí, viu? Amém. Muito obrigada. Um beijo para todos. Sucesso em todos os seus trabalhos, todos os seus projetos. Sempre Amém. estou aqui mandando super energia positiva para você. Muitas bênçãos na sua vida. Amém. E tamo junto. Sempre. É isso aí. A educação financeira nunca foi tão necessária como nos dias de hoje, com juros altíssimos e inflação elevada. Diante desse cenário, você tem duas opções. Ou você se educa financeiramente, ou você vai viver para pagar boletos, perdendo qualidade de vida e entrando no cheque especial. Nós queremos te ajudar a ter uma vida financeira saudável. Conheça a Quero Money.